Estamos chegando com uma batalha épica em Bumbundia. Coitado de quem não tá assistindo. Uma homenagem à grande Machiko Soga e episódios de Kamen Rider que fazem chorar. Prepare o lenço. O Toku Agora começa agora. Chegando mais um Toku Agora para alegrar o seu final de semana e dessa vez... Boa noite. Boa noite pra vocês. Como vocês estão? Como foi Páscoa? Bom, eu não queria revelar a verdade, mas como a gente já teve uns problemas, vou ter que revelar a verdade. O Kuroda e o Gil não estão nesse programa, eu estou apresentando sozinho. Essa é a versão de inteligência artificial do Kuroda e do Gil, mas acho que essa inteligência está pouco inteligente e artificial demais. Então, eles vão ficar acompanhando o programa ao invés de interagir comigo, porque vai que a inteligência artificial faz eles falarem alguma besteira, né? Olá, é o Ichigozinho chegando, mas não vou falar do Gotchard. Estou aqui para falar de Bumbundia. Daqui a pouco tem os comentários sobre a série, hein? Fique ligado. Bom, e como sempre, vamos começar o programa com os comentários dos nossos espectadores. E olha, estávamos cheios de comentários, hein? E o primeiro comentário do... aliás, o Kuroda e o Gil sumiram daqui, pelo visto a inteligência não sabe encaixar todo mundo aqui no programa. Mas muito bem, seguimos eu com os comentários, e o primeiro aqui é do Arakagi Yuki, que no programa passado nós lemos o comentário dele, ele assiste o programa, o Toku Agora, direto do Japão, e ele continua dizendo aqui, ó: Oi galera, obrigado por terem lido o meu comentário. Eu moro em Aichi, aqui no Japão. Meu primeiro tokusatsu foi Deca Ranger e Kamen Rider Blade. Imagina uma criança com 5 anos vendo aqueles Riders. Fiquei louco. Os meus favoritos são Boukenger e Kabuto. Gostei do que falaram sobre os heróis japoneses serem pessoas normais. Para mim, o protagonista mais normal de todos é o Shinji de Ryuki. Por isso gosto dele. Sinto que ele é uma pessoa como eu, do começo ao fim. Abraços. Obrigado pelo comentário, Yuki. E realmente isso, como eu disse no programa anterior, é algo que fez com que eu me interessasse, me apaixonasse pelos heróis japoneses, por serem pessoas normais, né? Como você citou aí, o Shinji, ele faz as coisas errado, se dá mal, tem um dia ruim, mas ainda assim tem que parar na frente de um reflexo de um espelho, se transformar em Kamen Rider, enfrentar um monstro ou enfrentar outro Rider. Então faz com que eu sinta que eu posso ser esse herói, né? Algo que na época da minha infância eu não sentia que eu podia ser um herói norte-americano. Inclusive depois da invasão dos mangás nos Estados Unidos no final dos anos 90 e principalmente nos anos 2000, os heróis norte-americanos tiveram que dar uma mudada também, né? Porque a entrada dos mangás entre o público adolescente estadunidense foi muito grande. Então as grandes editoras norte-americanas também tiveram que se mexer para contra-atacar essa coisa diferente de ser um herói, essa visão diferente que os japoneses têm do que é ser um herói. Muitas vezes os heróis japoneses são apenas heróis e não super-heróis. Talvez isso é o que faz com que nós nos identifiquemos com eles. Seguindo agora com o comentário do Cine Animation, diz aqui: eu dropei o Kamen Rider Gotchard. Estou focado mais em Bumbundia. Talvez eu volte para ver o final de Gotchard. Quais personagens de Bumbundia vocês estão curtindo? Não é a primeira pessoa a comentar aqui que dropou o Kamen Rider Gotchard. Nos comentários do programa anterior teve mais gente dizendo que parou de assistir a série. Fora nos programas anteriores, sempre aparece alguém dizendo que parou de assistir o Kamen Rider Gotchard, né? Os motivos, pelo que eu tenho visto, são meio parecidos. Inclusive, no final de semana anterior, eu estava assistindo o canal Entre Planos. E no ano passado, ele começou a assistir Tokusatsu, se identificou com algumas séries. E quando o Gotchard estreou, também começou a assistir o Gotchard, mas ele revela no vídeo que parou de assistir o Gotchard. Alguns motivos dele também são alguns dos motivos que eu critico na série, mas eu vou até o fim, né?
Eu não acho que o Gotchard seja ruim, mas também não acho que seja uma maravilha. Já assisti muita produção ruim, quando eu começo eu vou até o final, às vezes sofrendo para chegar no final, mas eu chego no final, então para mim não interessa o que aconteça, eu sigo com o Gotchard, mas não acho que a série seja ruim e talvez no futuro muita gente vai voltar a acompanhar esse Kamen Rider. O próximo comentário é do canal da Júlia Mello, do Júnior, o pai da Júlia. Ele diz aqui: o Nares disse uma coisa importante, que anos depois, revisitando as séries antigas, a gente pode gostar de alguma série que não gostamos quando éramos mais novos. Isso aconteceu comigo ao rever depois de adulto Lion Man, Metalder, Gavan, Ultra Seven e Maskman. Eram séries que eu detestava e passei a gostar depois de adulto. Na questão das 4 séries que eu indico, a minha lista seria exatamente igual do Kuroda, mas para diferenciar eu indico Lionman, Zyuohger, Kamen Rider Kiva e Akiba Ranger, indicação para quem quer se divertir bastante. Júnior, inclusive interessante, você citou aqui o Maskman, né, nas séries que você reviu e passou a gostar. Eu não assisti Maskman na primeira exibição na Manchete, no início dos anos 90. Fui assistir quando a série foi reprisada, já no fim dos anos 90, quando a emissora estava falindo, né? E admito que eu não gostei. Na época eu achei ruim. Eu estava empolgado. Nossa, um novo Super Sentai para ver, que legal, faz tempo que não tem novidade. E eu não gostei de Maskman. Muitos anos depois, já assistindo aqui pela internet, já adulto, eu fui ver novamente Maskman e gostei da série. Eu não sei o que fez com que eu não gostasse na época, mas eu assisti a série e gostei. Não é uma das melhores produções de Super Sentai dos anos 80, na minha opinião, mas a série é boa, vale a pena, é divertida, empolga. Meu personagem preferido é o Akira, o azul, né? Eu acho ele fantástico. E também, às vezes, existe ao contrário, né? Tem séries que nós éramos encantados quando mais novos e depois de adulto vamos assistir e a gente para e pensa assim, nossa, como é que eu gostava disso, né? Então eu acho que tem para os dois lados. Depende sempre do momento, a idade também influencia. Então eu acho sempre importante, quando tem algo que você não gostou, não se interessou, anos depois, dá uma segunda chance, porque talvez você venha a gostar. E o último comentário de hoje é do Pimenta Retro Gamer. Que programa, meus amigos, lembro muito de Zillion passando na TV Gazeta de São Paulo quando era bem novo e adorava. Mas de Tokusatsu comecei com Jaspion e Changeman na Manchete. Inclusive tive um gato chamado Togo na época. Você comentou aqui do Zillion, né, na TV Gazeta. Às vezes várias dessas produções nessa época foram reprisadas em tantos canais que às vezes a gente não tem certeza em que canal a gente assistiu, né? Como eu comentei no programa anterior, o primeiro Tokusatsu que eu vi, disso eu tenho certeza, foi o Jiraiya, num sábado de manhã na Manchete. Mas eu tenho quase certeza que eu não vi Jaspion na Manchete. Quase certeza. A minha memória mesmo de Jaspion é na reprise na Record no Tarde Criança. Desde o dia que estreou até o dia que saiu do ar, eu estava lá vendo tudo, as reprises, uma atrás da outra. Por isso que eu acho que foi ali o meu primeiro contato com o Jaspion. Eu acho que eu não tinha visto nenhum capítulo de Jaspion na época da Manchete. Mas, como eu disse, essas séries foram reprisadas em tantos canais, em tantos momentos diferentes, que às vezes até a nossa própria memória nos prega peças, né? Bom, continuem comentando então, espero que semana que vem o Gil e o Kuroda estejam aqui de volta, ou que pelo menos a inteligência artificial deles seja melhor, e vamos seguir com o programa. Olá, sou eu de volta e daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre Machiko Soga. Talvez não conheça esse nome, mas tenho certeza que você já viu uma das vilãs dela. Fique ligado aqui no Toku Agora, é daqui a pouco. E chegou o momento então de falarmos, ou pelo menos de eu comentar, né, sobre o episódio da semana de Bunbunger. Já estamos aí no episódio número 8, mas é claro, antes dos comentários, vem aí o Bunbunger em 1 minuto, com o resumo do que aconteceu e em seguida eu estou de volta.
Bom, eu achei esse episódio muito interessante. Semana passada eu até comentei, eu achei que seria a luta final do Boom Red com o Mad Rex, mas não. Tivemos ali um bom enfrentamento, mas a batalha ainda continua. E eu achei legal porque a gente teve uma surpresa de repente, né? O real motivo do Boom-Bunger existir. Nada de defesa da Terra, de proteção da raça humana, nada disso, né? O motivo da existência de Boom-Bunger, de todos aqueles carros, é para essa tal de grande corrida espacial que o Taya anseia muito em participar, e por isso ele construiu aqueles carros, né? O objetivo não era a defesa do planeta Terra, né? E aí nós tínhamos dois personagens que já sabiam disso, né? O azul e o laranja já sabiam dessa história, mas isso pegou a rosa e o preto de surpresa e eles ficaram, eu acho que principalmente a Boom Pink ficou terrivelmente decepcionada com o Taya por causa disso, né? Porque a empolgação dela desde o primeiro capítulo, a história de defender a Terra, e é claro, o preto como um policial também, proteger o cidadão, eles ficaram muito decepcionados com essa história, né? Tivemos aí então novos veículos entrando em ação, algo interessante ali, aquele veículo meio fantasma e tudo mais, inclusive o veículo em testes ainda, né, que daí o Taya usou na batalha já com o robô gigante, inclusive a cada novo poder ali expulsando alguém do robô, né? Inclusive pela primeira vez foi citado o nome do chefão aí, inclusive os Minions ali se curvaram, nossa, falou o nome do chefão, vamos nos curvar, né? Mas eu acho que a batalha com o Boom Red foi excelente e com certeza nós vamos ter mais novos vilões aparecendo aí em breve em Boom-Bunger. Agora, como no final do episódio o Taya termina ali completamente ferido, derrotado, eu acho que isso vai fazer com que, enquanto ele se recupera, os outros 4 membros, já que 2 sabiam da corrida, 2 não sabiam, eles vão ter que se entender em relação a essa história e agora vai precisar ser construída uma nova confiança entre os Boom-Bunger. É a primeira quebra que a gente tem de confiança, digamos assim, agora na história. Precisa ser reconstruída essa confiança com o Taya para que a equipe seja novamente reunida. E com certeza vai sair uma equipe ainda mais forte do que antes, né? Olha, Boom-Bunger tá me surpreendendo, a série é divertida, é rápida, o episódio sempre passa correndo assim, mas a história está sendo bem amarrada até agora, os protagonistas foram bem apresentados, já teve a inclusão de um novo vilão, eu acho que a história está prometendo muito e o primeiro quarto eu acho que a gente vai conseguir fechar com um saldo positivo. Estou com boas expectativas agora para a continuação de Boom-Bunger. E se você ainda não está assistindo a série, como eu digo aqui, sempre dá tempo. É só deixar o preconceito de lado e esqueça o visual, porque a história está valendo a pena. Vamos assistir Boom-Bunger e na semana que vem a gente continua comentando. E olha eu aparecendo de novo. Hoje vocês vão cansar de mim. Vim agora dizer que daqui a pouco tem os episódios mais tristes de Kamen Rider. Esse eu já puxei até o meu lenço aqui. Fique ligado e acompanhe aqui o programa. E vou aproveitar que hoje eu tô sozinho aqui no programa para contar para vocês, porque talvez muitos não conheçam, um quadro que já faz uns 2 ou 3 anos que eu publiquei durante alguns meses aqui no canal, que é o Supahiro Memória. Se você for lá na página principal do canal, descer um pouquinho, tem lá a playlist com todos os episódios falando de nomes importantes do Tokusatsu. Não só nomes, como também algumas empresas ou locais, né? Mas é tudo coisa que não existe mais. Pessoas que morreram, empresas que infelizmente já faliram, mas todos tiveram uma importância fundamental para construir
o tokusatsu que nós conhecemos hoje, sejam os filmes, as séries de TV, as produções infantis ou as produções para adulto. Lembrando que tokusatsu é uma produção com efeito especial, não é somente série para criança. Tem uma grande quantidade de coisa aí que pode ser considerada tokusatsu. E para dar um gostinho, então, para você que está acompanhando o Toku Agora de hoje, eu vou trazer um pouquinho aqui do programa que eu fiz sobre a Machiko Soga, que para quem é mais novo conhece ela como a Rita Repulsa dos Power Rangers, mas é uma atriz que tem uma longa carreira no tokusatsu e uma coleção de vilãs memoráveis. Confira aí. Machiko Soga nasceu em 1938. Foi uma pessoa de múltiplos talentos. Cantou e chegou a dançar. No início dos anos 60, Machiko emprestou sua voz para vários dramas transmitidos pelo rádio. Em 1965, dublou o protagonista da animação Obake no Kyutaro. Mas ela ficaria famosa mesmo nos anos 80 como intérprete de vilãs memoráveis em séries de tokusatsu. Primeiro emprestou sua voz para um monstro em Battle Fever J. Depois foi a rainha Hedorian em Dandyman. O sucesso foi tamanho que voltou interpretando a mesma personagem em Sun Vulcan. Machiko também marcou como a rainha Pandora em Spilvan e Arachne Morgana em Jiraiya. Em 1992, ela interpretou a bruxa Bandora em Zyuranger e ficou mundialmente conhecida quando a série foi adaptada no ocidente como Power Rangers e sua personagem recebeu o nome de Rita Repulsa. Seu último papel foi em Mad Ranger, mas não como vilã. Machiko morreu em maio de 2006. E agora chegou o momento do tema principal do nosso programa de hoje, que é uma lista de 8 episódios que com certeza fazem qualquer fã de Kamen Rider chorar. E eu digo isso porque me fizeram chorar, hein? E o primeiro aqui da lista, não tá por ordem de importância, tá por ordem cronológica, então o primeiro da lista é o Kamen Rider Stronger, o episódio número 30, aquele em que morre a Taco, a companheira do Stronger. É claro que quando eu assisti pela primeira vez, eu já sabia que ela ia morrer, eu já sabia que ela ia morrer nesse episódio, então eu estava ansioso, mas o episódio tem um clima triste, um clima que pega a gente mesmo. O Stronger já está enfrentando o segundo grupo de inimigos dele na série, o Delta Army, e dessa vez quem vai confrontar ali a Taco é a Doutora Kate, que é um monstro em forma de flor e que também expele veneno. Bom, o Stronger consegue resgatar as pessoas que tinham sido raptadas, mas nessa luta ali a Taco também é atingida e o monstro também profetiza aí que agora ela está com as horas contadas. Mas a Taco não se dá por vencida, mesmo assim ela enfrenta a vilã, o Stronger também entra na luta e depois dessa primeira batalha a gente tem uma cena que corta o coração, porque a gente sabe que, infelizmente, não tem muita salvação para Taco, né? E ela e o Shigeru fazem um piquenique ali na beira do rio, com uma fogueira e tudo, mas a gente sabe que esse vai ser o último momento deles de tranquilidade ali juntos, e que o Kamen Rider Stronger está prestes a perder a sua companheira de batalha. E enquanto a luta final acontece, não tem como não ficar apreensivo com o que está acontecendo. E então a Taco morre ali mesmo nos braços do Shigeru e do Tachibana. E olha, não tem como não se emocionar com a cena final do capítulo, essa daí do Stronger segurando a Taco nos braços com o pôr do sol e aquele clima melancólico. Esse é realmente um episódio marcante dessa série, que é uma das melhores da era Showa.
O próximo episódio é da série do Kamen Rider Black, o episódio número 23, o do Monstro de Duas Cabeças. Nesse episódio, os Gorgon enviam o monstro Telegator, ou no original o monstro Ammonito, que tem duas cabeças. E ele é capaz de fazer com que os objetos se movam e jogá-los contra as pessoas. Mas já na primeira luta contra o Kamen Rider, a cabeça do monstro sai voando, se solta do corpo e sai voando com o Rider Punch. Os Gorgon consideram isso um fracasso, querem se livrar do monstro. O menininho então que estava rezando ali na cova onde foi enterrado o cachorro dele, encontra a cabeça do monstro que diminui de tamanho e ele descobre depois que a cabeça do monstro é capaz de realizar os desejos. Ele pede um bolinho, um suco, alguma coisa. Enquanto isso, os Gorgon ficam enfurecidos com o monstro, mas descobrem que quando ele perde uma das cabeças, a outra se fortalece e a outra é a cabeça do combate e o monstro quer recuperar a cabeça dele. O mais interessante dessa história é que todo mundo, inclusive o Kotaro Minami e Samo Minami na dublagem, trata a cabeça do monstro como vilão, como monstro. Mas o menino não, ele trata como um animal de estimação dele. E a parte dramática da história é que o Bilgenia recupera a cabeça do monstro. Mas para isso ele mata o menino, que é surpreendente para uma série daquela época. O monstro recupera então as duas cabeças, novamente ele tem uma das cabeças arrancadas pelo Kamen Rider e utiliza as suas últimas forças para devolver a vida para o menino e daí a cabeça desaparece e é dissolvida por não ter mais força. Um episódio emocionante e principalmente nesse final mostra que o que faltava para o monstro era o amor. Ao ser amado, ele deixou de ser um vilão. O terceiro episódio imperdível é da série do Kamen Rider Faz, o episódio número 44. Aí a gente já está na reta final da história e vários detalhes vão se amarrando. Mas em um confronto com os Orphenox rebeldes, a Yuka é atingida nas suas últimas forças, além de ser golpeada por um outro inimigo. Então uma música triste naquele momento meio que fúnebre. A gente só vê as penas ao vento e ela simplesmente some e o episódio termina num tom bem melancólico e o preview já começa com o Keitaro chorando. É de cortar o coração. O próximo é um episódio do Kamen Rider Den-O que para mim é inesquecível já porque inclui o piano, música clássica, isso sempre me fascina. E o interessante dessa história é que a gente tem ali um homem que parece meio alheio ao mundo, obcecado só em tocar piano, e ele toca muito bem. E ele está sempre de olho ali num quarto do hospital, inclusive isso gera suspeitas dos nossos protagonistas. Mas no andar da história a gente acaba descobrindo a verdade sobre ele. Alguns anos atrás, um outro rapaz que também toca piano viu esse senhor tocando piano e convenceu ele a se apresentar, reconectou ele com o mundo, mas infelizmente no dia da apresentação, numa sala de concertos, o rapaz acaba sendo atropelado e fica em coma no hospital. Por isso que esse senhor está sempre ali de olho no hospital. E o senhor volta a se fechar pelo mundo, fica apenas tocando o piano em outros lugares. E o mais triste é que no final do episódio, esse senhor pianista acaba desaparecendo, mesmo com o monstro sendo derrotado, porque lembra que na série do Den-O, quando o monstro é derrotado, o que foi destruído ou apagado volta. Mas o maquinista do Den-Liner explica para o Ryotaro que se não existe ninguém para lembrar de você, você desaparece. E a única pessoa que pode lembrar do pianista está em coma. Então, tecnicamente, não existe ninguém que neste momento esteja lembrando dele. E se ninguém lembra de você, você deixa de existir. Esse episódio é emocionante, esse final é triste, mas tem uma espécie de reviravolta que eu não vou comentar aqui. Assista o episódio 34 do Kamen Rider Den-O e descubra. O próximo eu não vou querer dar spoiler, porque esse é o episódio 48 do Kamen Rider Double, o penúltimo episódio da série, então qualquer coisa que eu fale aqui pode comprometer quem ainda não assistiu.
mas é praticamente a última batalha do Philip e do Shotaro. E daí, depois que eles usam a forma mais poderosa deles, é hora de se despedir. E eu coloquei esse episódio aqui porque essa cena, esse frame que está frisado aqui, é um dos momentos mais emocionantes das séries de Kamen Rider. Vale a pena você assistir a série inteira do Kamen Rider Double, que é excelente, para chegar nessa cena e com certeza chorar, porque na época quando eu assisti eu chorei, e quando eu assisti de novo eu chorei de novo. Não tem quem não se emocione com essa cena e essa conversa entre o Philip e o Shotaro. E esse eu coloquei na minha lista, mas pensei em tirar da lista também. Envolve o Kamen Rider Build, e como a série está chegando por aí dublada, acho bom eu comentar pouco, mas eu vou dizer que a série do Kamen Rider Build me ganhou definitivamente no episódio em que o nosso protagonista, o Kamen Rider Build, quando adquire um poder mais forte, que ele se torna incapaz até de controlar, faz com que ele acabe com a vida de uma pessoa. E o arrependimento, a dor, o sentimento dele nesse episódio é algo que não tem como não se emocionar. É impressionante, é fantástico, é uma excelente atuação e vale a pena assistir. E eu tô ansioso para assistir essa cena dublada. E quando eu pensei nessa lista, eu queria também incluir algum episódio de Kamen Rider da Era Reiwa, e eu nem precisei pensar duas vezes, porque me veio direto na cabeça o episódio número 27 do Kamen Rider Zero One. Aqui a gente já está naquele ponto, naquele arco da história em que há competição entre as empresas, e esse é o episódio dos bombeiros. E acho que essa cena, quando o Zero One chega e vê o Human Gear bombeiro que deu a própria vida para salvar as pessoas do incêndio, é emocionante, e eu acho que isso traduz bem o que o Aruto quis dizer ao longo da série sobre os humanos e as máquinas. Infelizmente, já parece que nos afastamos um pouco dessa ideia com a nova inteligência artificial do nosso mundo real. Mas quem sabe um dia aquele pensamento do Aruto possa também se tornar realidade. Mas esse episódio é magnífico e eu garanto que vale a pena, como toda a série do Kamen Rider Zero One também vale a pena. Bom, esses foram alguns dos episódios emocionantes que me fizeram chorar. Não sei se fizeram você chorar, não sei se você viu todos. Que outros episódios você também indica? Que episódios de séries da franquia Kamen Rider fizeram você chorar? Deixa aqui nos comentários, e agora nós vamos seguir com o programa, com as notícias da semana no CTJ News, e grudadinho o Dani Tsurugi vem aí com o próximo TokuCast. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. As redes sociais do cantor Nobuo Yamada divulgaram uma nota informando que o músico foi diagnosticado com um tumor no cérebro, descoberto após o artista passar mal em abril. A nota ressalta que ele já está em tratamento médico e fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde. Nobuo Yamada ficou conhecido por cantar temas musicais da animação dos Cavaleiros do Zodíaco. Em 2006, emprestou a voz para o tema de abertura de Boukenger. Em 2010, cantou a abertura de Goseiger. Já em 2019, soltou a voz na música do especial Super Sentai Strongest Battle. A Toei divulgou o primeiro pôster e trailer do filme de verão do Kamen Rider Gotchard e de Bombunger, mas ainda não há nenhum detalhe sobre as histórias. A produção chega aos cinemas japoneses no dia 26 de julho. A Sato Company divulgou nas redes sociais que a dublagem brasileira do Kamen Rider Build será disponibilizada no serviço de streaming Prime Video em maio. A plataforma já conta com a produção, mas apenas com legendas em nosso idioma. Kamen Rider Build é a primeira série em live action da franquia a ganhar vozes brasileiras desde Kamen Rider Black RX em 1995. O estúdio responsável pela dublagem foi o Clone, que já havia dublado o filme do Kamen Rider Zero One. O Prime Video conta atualmente com 13 séries da franquia
e o filme Shin Kamen Rider. A distribuidora estadunidense Discotech Media anunciou o lançamento de Kidoukei de Jiban na América do Norte. O Metal Hero de 1989 será lançado completo em Blu-ray, mas a qualidade da imagem será de DVD, já que a série ainda não foi remasterizada pela Toei. A caixa também contará com alguns especiais e o lançamento está previsto para 30 de julho. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Nares, da Central Tokusatsu de Jornalismo para o CTJ News. É isso aí, Narese, mais uma vez vamos falar aqui de Hideaki Anno, né? Só que dessa vez é Cute Honey. Cute Honey é o tema do nosso próximo TokuCast. Não deixe de colocar o seu comentário no YouTube e no Spotify. E você também pode colocar as 5 estrelas no Spotify, pois a cada 5 estrelas no Spotify, um prédio é reconstruído no Japão após um ataque de kaiju. E sim, eles trabalham de noite também, tá? Cute Honey é o tema do nosso próximo TokuCast. Seja padrinho do TokuCast e concorra a brindes todo mês, tá? Meina Mataraishu! E como vocês viram, o Dani contou aí pra gente que você vai ouvir no TokuCast sobre o filme do Cut Honey, a produção de 2004, realizada pelo Hideaki Anno, baseada nesse famoso mangá do Go Nagai, que foi lançada lá nos cinemas japoneses no dia 29 de maio, estrelada pela Eriko Sato. Olha, se você não conhece Cut Honey, vale a pena. Se você gosta de loucura, ação, efeito especial, tudo isso junto, misturado, sendo uma produção de Tokusatsu e ainda do Hideaki Anno, então vale mais a pena ainda. Recomendo que você assista o filme, que ouça o TokuCast, lembrando sempre que os padrinhos já estão ouvindo o programa agora à noite, nessa sexta-feira. E quem é padrinho TokuCast, além de ouvir antecipadamente o TokuCast, também concorre a sorteios. Essa semana aí eu vi no grupo dos padrinhos mais pessoas que já receberam os produtos que foram sorteados, porque tem sorteio mensal, as pessoas são sempre sorteadas, inclusive tem um sorteio para quem nunca foi sorteado, o Gil sempre diz aqui. E eu não posso deixar de comentar também sobre a rifa do Tokusatsu.com.br. São 2 rifas, uma rifa azul, que é um SH Figuarts do Jaspion, e a rifa vermelha, que é um capacete colecionável, não é de vestir, né? É um capacete de pôr na estante, colecionável do Fire do Inspector. As 2 rifas são para viabilizar o Ultraman de 6 metros, que a gente quer colocar lá no Anime Friends, para que em qualquer ponto do evento todo mundo saiba onde é que está o espaço Tokusatsu com aquele Ultraman gigante. Então, entre no Instagram do Tokusatsu.com.br, é o TokusatsuBR, vai lá no post da rifa, converse com a gente, escolha seus números, concorra ao SH Figuarts ou ao capacete do Fire, ou então você pode concorrer aos 2 ali participando das 2 rifas e ajude a realizar este sonho do Ultraman de 6 metros no Anime Friends desse ano. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que na semana que vem eu tenha de volta aqui, né, a companhia do Gil e do Kuroda. Abraço para eles, abraço para o Dani Tsurugi e nos vemos na próxima semana. Até lá!